Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. A Justiça do Distrito Federal ampliou até a próxima segunda-feira o prazo para que a Polícia Rodoviária Federal volte a utilizar os radares móveis. O uso dos equipamentos estava suspenso por uma portaria do Poder Executivo. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça anula a união estável de um casal. A mulher usou informações da internet para basear o pedido de união. Conheça as mudanças no Simples. As novas regras para o pagamento do tributo começam a valer em janeiro do ano que vem. Em Mato Grosso, voluntários se juntam à Justiça do Estado para ajudar na implantação dos processos eletrônicos de execução penal. E ainda, entenda quais os riscos do turismo de aventura para que a diversão não se transforme em um caso de justiça. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou a continuidade do processo de impeachment contra o prefeito de Mandaguari, no Paraná. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes para a gente. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, segundo 2 vereadores que ajuizaram uma reclamação aqui no Supremo Tribunal Federal, um eleitor denunciou o prefeito Romualdo Batista por crime de responsabilidade. Ele teria destinado dinheiro para a construção de um canil numa área de lixão. A maioria dos vereadores votou pelo recebimento da denúncia, mas o presidente da Câmara declarou a rejeição. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o presidente da Câmara declare imediatamente o recebimento da denúncia contra o prefeito e dê continuidade ao processo de impeachment. William. Obrigado, Viviane. Em Mato Grosso, jovens voluntários estão ajudando o judiciário na implantação de processos de execução penal no sistema eletrônico. Em uma época digital e veloz como a nossa, poder dedicar parte do nosso tempo ao próximo é de uma riqueza ímpar. Essas palavras são de pessoas que trabalham em projetos voluntários, como o da equipe da Organização das Nações Unidas. São 32 pessoas que prestam serviço de forma voluntária ao Poder Judiciário mato-grossense. A turma faz a implantação dos processos de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. Para eles, o trabalho vai muito além de adquirir bagagem profissional. A causa os ajuda a se colocar no lugar do outro. O aprendizado está sendo muito grande como profissional que eu sou e também como pessoa, de estar olhando esses processos não mais como um processo físico, como um papel, e sim como uma pessoa, como um ser humano que precisa de justiça. Juntamente com os servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mais de 40 mil processos foram implantados no CEU. Nós não tivemos um único dia de pagamento de diária ou deslocamento de qualquer servidor ou voluntário para uma comarca do Estado. O Tribunal tem trabalhado remotamente por meio da CPE e por meio dos voluntários da ONU, fazendo implantação no estado todo. Agrega bastante, porque a ONU e o CNJ são nomes bastante fortes e respeitados, né? E eles estão atuando nesse equilíbrio das desigualdades humanas. Então, quando a pessoa vê isso no nosso currículo, acrescenta muito. O Superior Tribunal de Justiça anulou a união estável de um casal porque uma das partes não pôde se manifestar sobre os documentos juntados para pedir o reconhecimento da união. O caso é de uma mulher que moveu a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Na justiça, ela contou que conviveu com um ex-companheiro incapaz entre 2002 e 2013, período em que adquiriram patrimônio comum. O Ministério Público atuou no processo como fiscal da lei em razão da existência de parte interditada. Em primeira instância, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento da união estável, determinando a partilha dos bens comuns e fixando pensão alimentícia em favor da autora. Representado pela filha curadora, o ex-companheiro recorreu, alegando que o promotor atuou em prejuízo aos interesses dele ao juntar no processo informações obtidas na internet que serviram de fundamento para o juiz reconhecer a procedência do pedido da autora. Disse ainda que não teve a chance de se manifestar sobre tais informações que tratam sobre a duração da união estável. A sentença, no entanto, foi mantida pelo Tribunal Estadual.
No STJ, o relator, ministro Moura Ribeiro, anulou as decisões anteriores e determinou a reabertura da fase de colhimento de provas. O magistrado entendeu que não foi dada a oportunidade ao ex-companheiro de se manifestar sobre os documentos obtidos pelo promotor de justiça que atuou na ação. E destacou que os documentos foram juntados sem consentimento dele, que foi surpreendido pela inusitada atuação instrutória do MP no caso. O Conselho Nacional de Justiça abriu pré-inscrições para o curso Marco Legal da Primeira Infância e suas implicações jurídicas. São oferecidas 100 vagas. A inscrição é feita pelo site cnj.jus.br. O curso terá duração de 54 horas e é semipresencial, começando em 6 de fevereiro na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, na capital fluminense. Podem participar magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, delegados, agentes de polícia e de equipes do Sistema de Garantia de Direito. E você pode participar do Jornal da Justiça? Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61 992606116. E a seguir, vamos falar das mudanças no Simples Nacional. As novas regras para o tributo começam a valer no ano que vem. Voltamos em instantes. É ter os direitos de cada um sendo respeitados. A Justiça Federal de Brasília aumentou o prazo e a Polícia Rodoviária Federal tem até a próxima segunda-feira para voltar a utilizar radares móveis. Acompanhe. O prazo inicial terminou na manhã do último domingo, mas a Polícia Rodoviária Federal alegou dificuldades para distribuir os equipamentos em várias regiões do Brasil e que eles ainda precisam de manutenção e checagem do Inmetro. O sistema de processamento de infrações também precisaria ser atualizado. A utilização dos aparelhos estava suspensa desde agosto, por determinação do governo federal. O objetivo seria evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória da fiscalização. O uso dos equipamentos ainda gera polêmica entre os motoristas. Esse dinheiro não volta para a gente de forma alguma, então, por mim, suspendia tudo mesmo. O dia a dia, né, nosso está muito perigoso e com esses radares vai funcionar legal. É uma forma de o governo arrancar mais impostos da gente, que já é um absurdo. Tudo que a gente faz, a gente paga imposto. Tem muita gente que não tem consciência que um pardal faz a pessoa, pelo menos, reduzir ali perto do pardal. Né? Para a Justiça Federal de Brasília, a suspensão do uso dos radares desrespeitou competência do Conselho Nacional de Trânsito. A decisão determina ainda que até terça-feira a Polícia Rodoviária Federal se pronuncie sobre o que é necessário fazer para retomar a fiscalização. Em nota, a PRF afirma que, alinhada com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, já iniciou as tratativas necessárias para a retomada do uso dos radares. A Polícia Rodoviária Federal diz ainda que vai reativar a rotina de atividades operacionais no prazo e modo estipulados pela Justiça. Os micro e pequenos empresários devem ficar atentos a algumas mudanças no Simples Nacional. As alterações passam a valer a partir de janeiro. O comerciante Wendel Carvalho tem uma loja de bijuterias no centro da capital federal. Por mês, paga de R$ 800 a R$ 1.000 de impostos. É assim desde que ele aderiu ao Simples Nacional há quase 3 anos. Para ter uma empresa consolidada tem que fazer o que diz a lei, né? E para evitar esse tipo de problema, para andar dentro do que a lei pede, é por isso que a gente optou pelo Simples Nacional, né? O Simples é um regime que unifica os impostos municipais, estaduais e federais. O empreendedor paga 8 tributos em uma só guia e é dispensado de contribuir com os 20% do INSS patronal. Essa modalidade é concedida ao microempreendedor individual, com faturamento até R$ 81 mil por ano, ao microempresário até R$ 360 mil e ao pequeno empresário, com renda bruta até R$ 4.800.000 por ano. A partir de 1º de janeiro, o empreendedor deve ficar atento a algumas mudanças. As retificações das declarações mensais do Simples podem ser retidas pela Receita Federal para análise. A gente sempre orienta que as pessoas tenham mais atenção na elaboração dessas declarações para que elas reflitam a realidade do seu negócio para recolher os tributos corretamente.
Para quem está com problemas financeiros, o prazo para o pedido de parcelamento de dívidas, que terminava no final deste ano, foi prorrogado para 31 de dezembro de 2021. Outra mudança é para quem vai montar uma micro ou pequena empresa. O prazo de adesão ao Simples reduziu de 180 para 60 dias e é contado a partir da data de inscrição no CNPJ. Se não fizer dentro do prazo, o empreendedor perde o direito ao Simples e vai pagar os impostos como um empresário de maior porte. No Rio Grande do Sul, parte do dinheiro arrecadado com penas alternativas está sendo utilizada pelo Poder Judiciário para promover a formação profissionalizante. Os alunos são egressos do sistema penitenciário, pessoas em liberdade condicional, do regime semiaberto e mulheres em situação de violência doméstica. Os cursos propiciaram ao grupo conhecimentos básicos de informática e capacitação para atuação como manicure e pedicure, garçom e operador de som. As aulas foram ministradas por instrutores do SENAC e da Associação de Amigos do Instituto Estadual de Música. Hoje é muito difícil, sem conhecimento mínimo, acessar as vagas de emprego e sem essa qualificação mínima, isso se torna cada vez pior. Então, como essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade, a maneira que tanto a violência doméstica como a Vara de Penas Alternativas encontrou foi fazer essa parceria com o SENAC e o Instituto Estadual de Música para propiciar essa capacitação e essa certificação. Entre as alunas estão mulheres em situação de violência doméstica acolhidas pelo Projeto Borboleta no grupo reflexivo da primeira Vara da Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre. Me sinto muito grata, muito honrada, porque essa oportunidade que eu tive, poucas pessoas tiveram, não é todo mundo que tem, e já me abriu portas para o mercado de trabalho, Começo semana que vem, no salão, estou muito feliz. Também foram beneficiados homens em livramento condicional atendidos pelo programa Voltar a Confiar, no âmbito da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da capital. Caio se formou garçom e agora espera conquistar um novo emprego. Muito agradecido, muito feliz por essa oportunidade que ofereceram para nós e tentar me esforçar o máximo que posso agora para me arrumar um serviço bom e continuar a caminhada para frente. A juíza titular da Vara da Violência Doméstica da capital ressaltou o significado que tem para cada um dos participantes dos cursos ter um ofício. Uma capacitação, uma qualificação que vai proporcionar para eles, além de todo um crescimento pessoal, profissional e também oferir uma renda, que isso é fundamental para que eles possam se sentir úteis, para a família e para a sociedade. Para quem tem animal de estimação e vai viajar, surge outra preocupação: onde deixar os bichinhos? Uma das opções são os hotéis especializados. Como se trata de uma prestação de serviço, o consumidor deve se atentar para alguns pontos antes de assinar o contrato. Este pet hotel iniciou as atividades há 3 meses em Brasília. Nesse período, mais de 60 cães já passaram um dia ou se hospedaram no espaço. Darth Vader ficou 4 dias no mês passado. E agora, no Natal, ele vai passar mais uns dias por aqui. Porque esses cães são cães que precisam de mais estímulo, precisam de brincadeira. Então, aqui também é um ambiente onde eles podem dar uma gastada de energia, conhecer cães diferentes. O que levou Lisier a deixar o cachorro no hotel foram os serviços oferecidos. A gente tem atividade de hora em hora, enriquecimento ambiental, dessensibilização e a hora de descanso fazem parte da nossa rotina. A procura por espaços como esse tem crescido. Como em qualquer hospedagem, é importante que você fique atento às condições físicas do local, que tipo de rotina é oferecida, quem são os profissionais que vão cuidar dos bichos e as exigências para deixar o seu pet. Aqui neste hotel, vacinação em dia é obrigatória. São 4 vacinas, as principais: uma vacina múltipla, uma antirrábica, uma vacina para giardíase e a vacina da bronquite infecciosa canina. Outro ponto importante é assinar um contrato com o estabelecimento. A hospedagem em hotéis para pets envolve relação de consumo. A prestação de serviço deve seguir o combinado. Em caso contrário, medidas podem ser adotadas. O consumidor ele tem que observar se o estabelecimento ele tem condições de abrigar um pet pelo seu porte, pelo tamanho, pelo espaço, pelas atividades e, inclusive, para que possa assegurar o estado emocional dos animais, porque nós sabemos que
Alguns animais, em determinadas circunstâncias, podem ficar estressados e realmente vir afetar a sua saúde. Lembrando que qualquer indício de constatação de maus tratos deve ser registrado no boletim de ocorrência. Amanhã o Conselho Nacional de Justiça faz mais uma sessão ordinária. A pauta tem 20 itens, entre eles o ato normativo que vai definir as regras para o uso de redes sociais pelos magistrados. Outro destaque é a proposta de resolução sobre a emissão de documentos civis para pessoas privadas de liberdade e a que deve instituir a política de atenção a pessoas egressas do sistema prisional. A sessão começa às 9h30 da manhã e pode ser acompanhada pelo canal do Conselho no YouTube. Em instantes, o que você deve ficar atento na hora de participar de alguma atividade do turismo de aventura. Voltamos já. A justiça é quando todos são atendidos igualmente, né? O assunto agora é turismo de aventura. A diversão precisa ter os riscos controlados para não virar mais um caso de justiça. Veja na reportagem de Eduardo Júnior. Quem acha que turismo de aventura é coisa para adolescente, está enganado. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, mais de 5 milhões de turistas visitam o Brasil a cada ano, buscando atividades na terra, na água e no ar. Entre os principais destinos está Minas Gerais. Dados da Secretaria de Turismo e Cultura de Minas Gerais mostram que em 2018 o estado recebeu 27 milhões de turistas, 2,5% a mais que no ano anterior. Essa demanda, em grande parte, é voltada para o turismo de aventura. E uma das modalidades que faz sucesso entre os aventureiros é a tirolesa. Adrenalina, né? Eu já fiz educação física, então acho que tudo que envolve o esporte dá uma coisa a mais no coração para a gente poder chegar e fazer. Na tirolesa, o participante atravessa a vegetação do Parque das Mangabeiras a 70 metros de altura. Só que a experiência não é recomendada em determinadas situações. A gente tem algumas exceções para mulheres grávidas, pessoas que têm algum problema de pressão, problema cardíaco. Aí a gente não indica esse tipo de atividade para evitar qualquer problema. Entre as obrigações de quem oferece o serviço estão o dever de prestar informação clara sobre a atividade e fornecer equipamentos de segurança. A gente trabalha com todo equipamento de segurança para minimizar o máximo de risco, né? O possível risco é a queda de algum equipamento, você bater numa corda, nada que vai gerar grandes problemas, né? Então a gente trabalha para minimizar e para que isso não aconteça. Os estabelecimentos precisam estar cadastrados no Ministério do Turismo e devem obedecer aos direitos do consumidor, conforme determina a Lei Geral do Turismo. A violação das normas pode acarretar multa, interdição do local e cancelamento do cadastro. O turista também tem alguns deveres, entre eles, assinar um termo de compromisso antes da prática. Ele tem que aceitar aquelas normas, ele tem que seguir as instruções, usar os equipamentos corretamente. E caso ele seja um esporte mais radical, ele tenha algum problema de saúde, ele tenha alguma coisa, algum medicamento que possa interferir, ele tem que avisar ao prestador de serviço que tem alguma coisa que pode interferir no fluxo normal daquela atividade. De acordo com a juíza, caso ocorra algum acidente, o turista pode reunir provas para uma possível ação judicial. Esse cliente deve guardar primeiramente o contrato que ele fez com a empresa. Se ele não tiver contrato, se resguardar das testemunhas que estavam presentes com ele quando da contratação. E, além disso, ele deve tirar fotos do local do acidente, do local do brinquedo, do equipamento que lhe foi disponibilizado, guardar o maior número de testemunhas, de dados e, de preferência, fazer um boletim de ocorrência para que a gente possa ter um caminho por onde começar uma investigação. O Tribunal Superior do Trabalho autorizou a Confederação Brasileira de Futebol a promover partidas entre as 11 da manhã e 1 da tarde. Mas quando a temperatura ultrapassar os limites de tolerância previstos nas normas regulamentadoras, os jogadores terão direito adicional de insalubridade e a pausas para hidratação e recuperação térmica. A partir de 25 graus Celsius, a partida deverá ter 2 paradas médicas para os atletas tomarem água. Aos 28 graus ou acima, o jogo deve ser interrompido até a temperatura baixar. Caso não cumpra a determinação, os organizadores podem pagar multa de R$50 mil por partida feita em desacordo com a decisão. A CBF pode recorrer da decisão.
É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Vamos começar com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski determinou ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que refaça projeto de lei para fixar orçamento do Estado para 2020 e inclua a proposta da Defensoria Pública. A decisão liminar é em razão de recurso que questiona a redução de gastos no Estado em mais de 66 milhões de reais. Para o ministro Ricardo Lewandowski, a redução fere a Constituição, que dá autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão no bairro Santa Cruz. A investigação busca desarticular uma quadrilha especializada em fazer saques do abono salarial PIS. Segundo a polícia, os criminosos usam documentos falsos para se passarem pelos beneficiários e assim conseguem sacar o dinheiro em agências da Caixa Econômica nos estados do Rio, São Paulo e Minas. Já no Amazonas, o Ministério Público Federal pediu para a Justiça a suspensão do decreto presidencial que autoriza o cultivo da cana-de-açúcar na região. Para o Ministério Público, há evidências científicas que a medida pode aumentar o desmatamento e prejudicar florestas. Desde 2009, a legislação restringia o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia, Pantanal e na Bacia do Paraguai. Mas em novembro, o governo federal, por meio de decreto, ampliou a permissão, visando incentivar a produção de etanol. No Espírito Santo, uma microempresa foi condenada a pagar R$100 mil por danos morais coletivos por salários abaixo do mínimo. Segundo a ação, cerca de 75 empregados do ramo de confecção trabalhavam nessas condições. O giro fica por aqui. Você em casa já sabe, para rever essas e outras notícias é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente reforça o convite. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.